A natureza conclui normalmente nas flores o seu crescimento e, por assim dizer, calcula, de modo a acessar a possibilidade de ir adiante em infinitos passos singulares, a fim de alcançar mais rapidamente, pela elaboração das sementes, o objetivo. Uma planta que medra estende-se mais ou menos. Uma planta que floresce, em contrapartida, contraiu-se em todas as suas partes, suspenderam-se, por assim dizer, o comprimento e a largura, e todos os seus órgãos se desenvolveram num estado altamente concentrado. A princípio, uns apegados nos outros. Ocorreu-me o seguinte, que naquele órgão da planta que costumamos chamar de folha, estaria escondido o verdadeiro proteu, que poderia se esconder e se manifestar em todas as figurações. Sucessiva ou regressivamente, a planta é sempre apenas folha, tão inseparavelmente unificada ao broto vindouro que não se pode pensar um sem o outro. Captar um tal conceito, suportá-lo, encontrá-lo na natureza é uma tarefa que nos dispõe num estado docemente penoso.
Partindo da semente até o desenvolvimento máximo da folha caulina, observamos em primeiro lugar uma extensão. Em seguida, vimos surgir o cálice mediante uma contração, as pétalas por uma extensão, as partes sexuais de novo por uma contração. E logo tomaremos notícia da extensão máxima no fruto e da máxima concentração na semente. Nesses 6 passos, a natureza completa o trabalho eterno da procriação dos vegetais mediante os 2 sexos. A flor deriva de modificações ocorridas nas folhas com a finalidade de permitir ou potencializar a reprodução da planta. Nas angiospermas, os elementos relacionados à reprodução sexual encontram-se reunidos nas flores. Nas flores completas, existe um conjunto de estruturas denominado de verticilos florais. As flores derivam de modificações ocorridas nas folhas com a finalidade de permitir ou potencializar a reprodução da planta. A flor é um ramo especializado em que há folhas férteis com esporângios, esporófilos. O ramo que contém a flor é denominado pedicelo. O pedicelo sustenta o receptáculo floral, que é a parte do ramo em que estão os elementos florais. Estrutura dividida em gineceu ou androceu. O gineceu é a parte feminina da flor, formada pelo conjunto de estruturas chamadas carpelos ou megasporófilos. Formam óvulos, enquanto que o androceu é a parte masculina, constituída pelo conjunto de estames ou microsporófilos. Formam grãos de pólen. Existem plantas monóicas ou hermafroditas, que apresentam as estruturas masculinas e femininas na mesma flor, e plantas dioicas, que apresentam flores com estruturas sexuais distintas. Além dessas estruturas especializadas na função reprodutora, a flor também possui outros componentes estruturais, classificados em cálice e corola. O cálice é o conjunto formado por folhas estéreis menores e mais espessas, geralmente de coloração esverdeada, chamadas sépalas. Já a corola é o conjunto de pétalas, folhas também estéreis, mas que apresentam coloração e textura delicadas. Em determinadas espécies vegetais, as sépalas se assemelham às pétalas, e nesse caso, dizemos que esse conjunto de sépalas e pétalas formam uma tépala. Essas flores são classificadas como homoclamídeas, cobertura igual, no grego. Já a maioria das plantas angiospermas apresenta distinção entre essas estruturas e são classificadas em heteroclamídeas. As plantas apresentam diversas adaptações para favorecer a polinização.
As plantas polinizadas pelo vento, por exemplo, produzem grande quantidade de pólen. Entretanto, apresentam flores pequenas e discretas, sendo que os filetes onde estão os grãos de pólen são grandes e flexíveis, contribuindo para a liberação dos grãos no vento. Já as plantas polinizadas por animais apresentam características próprias para atrair determinado polinizador, como odor característico, substâncias nutritivas, nectários, além de coloração vistosa. O polinizador é atraído até o nectário e, quando se esbarra nas estruturas florais, se suja com pólen e, ao buscar mais alimento em outra flor, promove a polinização. Assim, temos que o néctar seria como um pequeno pagamento para o serviço realizado por esse animal, uma relação mutualística. As angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar flor e fruto. Esse grupo vegetal é o que apresenta maior diversidade de espécies, sendo estimado um total de mais de 450 mil espécies diferentes. Entre exemplos de angiospermas, podemos citar a roseira, a mangueira, o arrozeiro, o feijoeiro, a grama, os lírios, as orquídeas, o coqueiro, entre várias outras. O termo angiosperma vem do grego angeion, que significa urna, e esperma, que significa semente. Analisando seu nome, podemos concluir, portanto, que ele está relacionado a uma de suas características exclusivas, a presença de fruto envolvendo a semente. Nas angiospermas, os elementos relacionados à reprodução sexual encontram-se reunidos nas flores. Nas flores completas existe um conjunto de estruturas denominado de verticilos florais. Um dos componentes dos verticilos florais é o gineceu, estrutura que constitui o sistema reprodutor feminino formado pelo pistilo ou carpelo. O pistilo é caracterizado como a estrutura constituinte do gineceu e é formado por uma ou mais folhas modificadas, que se fundem, originando duas partes. As flores, na mecânica natural, as múltiplas formas, cores, vibrações, tantas vidas, são um elo onde a deusa Flora expressa a comunhão com o vento oeste.